Então, boa noite. O objetivo da aula de hoje, então, é abordar dois tópicos. Primeiro, dúvidas em relação aos fundamentos teóricos com relação à recursividade. O que é, como funciona, quais as características, ou, em alguns casos, como que se implementa isso numa linguagem como C e C++. Segundo ponto, segundo momento da nossa teleconferência. Há exercícios em que nós temos dúvidas de interpretação, dúvidas de como fazer, dificuldades em fazer, aí nós vamos pegar a lista e vamos fazer um brainstorm aqui todo mundo junto. Aqueles que obviamente já fizeram, pode ir dando dica, dando sugestão, a gente vai conversando, né, a respeito disso. Então são esses os dois objetivos da aula. Eu vou abrir agora para a primeira parte, que é dúvidas a respeito de fundamentação teórica da recursividade. Pode ser que vocês queiram falar, né, ou queiram escrever. Então, por exemplo, a Marina está falando aqui que não estava na aula passada e eu não sei se a pergunta já foi feita. Eu não entendi sobre a recursividade aninhada. Como é que ela funciona e onde ela é aplicada? Bom, então vamos lá. Quando você tem recursividade, vamos relembrar. Você tem primeiro uma recursividade que é a que a gente chama de direta. Quando uma rotina, aí vamos lembrar o que é rotina quando nós falamos esse termo, rotina. Para mim, uma rotina é ou um procedimento ou uma função. Um procedimento é um corpo de código que ele executa uma tarefa específica, ele recebe entradas por meio de parâmetros ou não, às vezes é um procedimento que não precisa de parâmetros, isso é raro, mas pode acontecer, né? Ele recebe os parâmetros, ele realiza uma tarefa e termina, pronto, retorna a quem chamou. Isso normalmente é o que em C, quer dizer, em C você implementa uma rotina com as chamadas funções do tipo void, que são aquelas funções em que você não retorna nada para o chamador. Tá. E existem as rotinas do tipo função, que são aquelas que executam uma certa tarefa e depois ela retorna um valor para quem chamou. Ela chama função exatamente no sentido matemático, né? Quer dizer, uma função na matemática você dá um parâmetro, ela faz um cálculo e devolve um valor para você. Então a função é assim. Então quando eu falo que eu tenho uma rotina, pode ser um procedimento ou uma função. Se eu digo que ela é recursiva, o que eu estou dizendo? Olha, ela é uma recursão em que, recursão direta, a rotina A, seja ela procedimento ou função, ela vai chamar ela mesma para resolver o problema. Vamos pegar um exemplo que é bem clássico, que foi o que nós discutimos um pouquinho. É a fatorial. Eu quero resolver o fatorial de n, eu posso falar que é n vezes o fatorial de n menos 1. Então eu estou falando de novo que para resolver o fatorial de n, eu preciso do fatorial de n menos 1. Então, quando eu implemento isso numa linguagem como em C, dentro do corpo da função fatorial, vai ter uma chamada para ela mesma. Aí eu falo, isso é uma recursão direta. Né? Aí a Marina falou, bom, mas como é que é essa recursão aninhada? Por exemplo, uma função típica disso é a função chamada de função de Ackermann, que eu até gravei uma videoaula, está lá no canal, né, com alguns exemplos resolvidos, os três exemplos resolvidos dessa lista, inclusive, o número 1, número 2, número 1, número 3 e número 4. Uma delas é exatamente a função de Ackermann. O que é? O embutimento, ser embutida, aninhada, é assim, eu chamo uma função A, que é o caso da Ackermann, e ela vai chamar a si mesma, e além de chamar a si mesma, ela chama como um parâmetro para a própria chamada dela. Então, quando você olha a Ackermann, existe uma maneira nela, quer ver, vou pegar aqui, chegar no slide da Ackermann, acho que é a próxima, vocês devem estar vendo aí, eu vou aumentar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ok. Estão vendo aí em tela grande, maior um pouco? Sim, né?
Ok, então deixa eu voltar aqui, ó. Ok. A função de Ackermann, olha aqui. Você tem Ackermann MN. Aí quando eu vou chamar recursivamente, tem vários casos. Nesse caso, eu chamo a própria Ackermann, então isso aqui já é a recursividade. E ainda por cima, ela é chamada como um parâmetro dela própria. Olha aqui, ó. Ou seja, para chamar essa Ackermann, eu vou chamar a Ackermann, isso já é a recursão direta. Ainda por cima, eu vou chamá-la como um parâmetro dela própria. Olha o que vai acontecer nesse caso. Para que eu resolva a função externa, para que eu consiga resolver esta Ackermann aqui, que eu marquei em azul, primeiro, já que eu estou chamando essa, a partir dessa, tem que resolver essa. Mas para resolver ela, eu tenho que resolver essa aqui primeiro. E ela é um parâmetro da própria chamada. Ou seja, é embutida mesmo. Vamos brincar. É uma caixinha, é como se você abrisse uma caixa. Imagina, você tem uma caixa. Aí você fala, ela precisa dela própria lá dentro. Vamos brincar que essa caixa aqui, Ackermann, é da cor vermelha. Quando você abre, tem uma caixa lá dentro. Aí você fala, é a própria caixa vermelha. Só que essa caixa vermelha ainda recebe como parâmetro outra caixinha vermelha, porque está embutida nela própria. Então isso aqui, que é exatamente a recursividade chamada de aninhada ou embutida. É o caso que acontece na Ackermann. Isso é um nível de recursividade muito grande. Quem assistiu a videoaula de resolução desse exercício, viu lá que eu acessei um site que ele fica simulando. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Ele fica simulando, você vê o tanto de chamadas. Aí sempre vem uma dúvida para a gente, é assim, mas isso, como é que ele controla? Obviamente, por ser uma implementação, por exemplo, em C, o compilador e, portanto, o sistema operacional e a própria máquina, né, ele gera uma pilha de execução que controla isso corretamente, como nós vimos lá na demonstração. Mas é um nível de recursividade muito forte. O que tende a fazer, quando você der números muito grandes, no caso da Ackermann, que o tempo computacional seja elevado. Marina, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é assim. Aí você pega uma outra função, uma função como Fibonacci, que para calcular o Fibonacci da posição n, você precisa das duas anteriores, somadas. Então, se eu faço isso recursivamente, eu falo que Fibonacci de n chama Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2. Apesar de ser uma soma da mesma função, então eu estou, a partir de uma Fibonacci, chamando ela duas vezes. Só que não é embutida, não é aninhada. Por quê? Eu chamo uma, resolvo, chamo outra. Depois eu somo as duas. A Ackermann não. Você chama, aí daquela chamada você vai ter uma outra chamada exatamente aninhada nela para ser um parâmetro daquela anterior. Bom, Marina, conseguiu pegar a ideia e mais alguém que tem alguma coisa a respeito disso? Então é essa. Existem vários tipos de recursividade, que realmente é essa, a direta. Existe aquela indireta, que é assim, a A não é recursiva chamando ela própria. Vamos supor, você pega uma função, aí ela chama a B. Só que a B, na hora que está sendo resolvida, chama a A de volta. Você fala, nossa, mas peraí, eu da A chamei a B, aí a B chamou a A, aí claro que a A vai voltar nela mesma, que pode chamar a B de novo, aí fica num ciclo, A chama B, B chama A chama B, mas isso, de novo, vai sendo tudo empilhado, até que numa certa hora, isso acaba. Esse é o maior segredo da recursividade. Você tem sempre que criar programas recursivos que tenham os chamados caso base, que é aquele em que você simplesmente fala, não, quando chegar nesse caso, nessa situação, eu não posso ter a recursividade. Eu simplesmente resolvo o problema sem a recursividade. Porque se eu nunca tiver esses casos, ficaria exatamente A chama B, B chama A chama B, B chama A, não vai parar nunca. Mas tem que ter uma hora que o B, por exemplo, vai resolver o problema e fala, não preciso chamar A, eu mesmo resolvo. Aí ele volta. Volta para o A anterior, que volta para o B anterior, que volta para o A, e vai desfazendo.
Para nós, seres humanos, isso é uma coisa... Você fala, mas ele não vai se perder? Claro que não, é um sistema computacional projetado para isso. Né? Ele empilha dados na memória e ele vai simplesmente desempilhando. O problema é que essa pilha pode ficar grande. Em tese, não há problema nenhum. Na prática, há. Você tem um limite de memória. Por exemplo, quando você compila um programa em C, ele criou lá uma memória, que é para essa pilha, chamada memória de pilha. Se você empilhar coisa demais, ela estoura e dá o chamado stack overflow, que é o estouro de pilha de execução. Aí o seu programa para com um crash. Quando a gente programa recursivamente, a gente já sabe, opa, crash de pilha, o que está acontecendo com a minha recursividade? Está muito grande? Ou eu aumento a memória, que pode acontecer, né? Você fala, não, vou compilar aqui num sistema computacional com mais memória, aumentar a área de pilha, ou eu trato de algum erro no meu código. Né? Aí eu tenho que identificar se é um bug ou se realmente é porque eu preciso de mais memória para executar aquele problema. Ou uma terceira, falar, não, eu vou desistir desse código aqui recursivo e vou tentar criar um código iterativo. Né? Como a gente discutiu anteriormente, tem códigos que são fáceis de serem criados iterativamente e outros nem tanto. Bom, penso que de maneira, sempre tentar não demorar muito, é isso. Alguma outra questão de fundamentação? Giancarlo, nosso moderador. O Matheus está colocando, realmente, a fundamentação, ela não é das mais complexas. A gente consegue, depois de um certo estudo, tira essas dúvidas que a gente está tirando. Realmente, a prática que é difícil. Isso é verdade, gente. Por isso, assim, que, como eu comentei com vocês, o importante é praticar. Você só aprende recursividade realmente praticando. Se você tem por intenção ser um bom programador, por exemplo, de programação funcional que usa chamadas de função sempre, né? Sem dúvida nenhuma, o Matheus está colocando isso, né? Mas a implementação necessita de um pensamento muito além, é verdade. Né? E não pensem que a gente que programa há mais tempo, nem por isso é melhor nisso, não. A gente pega um problema e fica pensando. Olha o que um colega me passou esses dias. Né? Nós estávamos falando, aí vocês vão ver como realmente é assim. Olha que problema interessante. Né? Eu não contei para ele que eu já o conhecia, porque, obviamente, para não ser indelicado. O que é? Ele pega uma matriz retangular, certo? Ele pega aqui, vocês estão vendo, né? Eu desenhando aí. Beleza. Ele pega uma matriz retangular e ela tá cheia de números aqui. Tá bom, cheia de números. Aí o que foi pedido para ele? Um estudante de pós em computação, tá? Aí foi pedido para ele o seguinte, olha, eu quero um programa, né, claro, um código, que ele faça a rotação dessa matriz. O que é rotação? Ele pega, ó, segue a minha bolinha, o elemento que, vamos supor, você está com um elemento aqui, aí eu posso rotar para a esquerda ou para a direita. Aí se eu falar que é para rotar para a esquerda, 3 casas, esse elemento deve pular 3 casas para cá. Então ele pula para cá, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Pronto, e para. Só que, se a rotação pedida for de 7 casas, por exemplo, esse elemento vai acontecer que ele vai caminhar aqui e vai ter que chegar aqui e bater, né? Seria sair da matriz. Não, ele deve descer e começar a circular a matriz aqui, certo? Ou seja, a rotação é isso. Só que ele quer fazer isso na matriz inteira. Ou seja, a matriz é assim, a primeira linha vai fazer isso aqui, aí se precisar desce, se precisar volta, se precisar vem aqui, pronto. Dependendo do número de casas que eu mandei rotar. Só que a segunda linha vai fazer a mesma coisa internamente aqui. Deixa eu ver se eu tenho um desenho de um ponto aqui. Cores, desenho de um ponto. Ah, ok. Desenho de um pontinho.
Aí ela vai fazer isso aqui, ó. Ela tem que pegar e não estou desenhando ok, mas vocês entenderam a ideia? Ou seja, a matriz tem que rodar em torno de si mesma, ou seja, a parte mais externa, depois a mais interna, depois a mais interna. Para que isso? Aí a gente pensa, mas para que serve isso? Isso aqui, por exemplo, é que o problema que foi passado para ele lá, ele faz uma pós em computação gráfica, isso aqui é exatamente o que você tem que fazer em alguns softwares gráficos para gerar aqueles efeitos como um redemoinho bem na imagem, certo? Por quê? Porque a imagem é cheia, são números, né? A imagem são pixels. Pixels são números que representam cores e... Então ele precisava fazer esse algoritmo. Aí ele tinha tentado e ainda não estava conseguindo. Eu falei, olha, se você pensar iterativamente, a coisa realmente não é fácil. Mas pensa um pouco recursivamente. Não importa se você vai implementar recursivo. Pensa que você tem uma matrizona. Opa, eu troquei aqui a coisa pela linha. Um retângulo. Tá aqui. Pensa que você tem uma matriz grandona. Aí o que você faz? Você rota só a primeira linha dela, certo? Aí os elementos vão caminhar para a esquerda, por exemplo, rotando o tanto que eles têm que rotar, e chama de novo o mesmo procedimento. Só que dessa vez você fala que a primeira linha já foi rotada, que agora você quer rotar a segunda linha. Aí, na verdade, é uma submatriz aqui dentro. Então você está querendo, na verdade, rotar uma matriz que está dentro dessa, que seria essa aqui. Terminou de rotar essa segunda linha, você chama de novo o procedimento para rotar a terceira linha. Depois para rotar a quarta linha. Uma hora vai acabar isso aqui. Aí eu falei, olha, na hora que você tiver uma matriz bem pequenininha aqui, você rota ela sem recursividade. Certo? Ok? Giancarlo, nosso moderador. Ok, pronto. Aí eu falei para ele isso. Falei, ó, minha ideia é essa. Ah, como que eu implemento esse código recursivo? Falei para ele, agora você vai pensar. Né? Aí passaram-se umas 5 horas depois que a gente conversou de manhã, final da tarde, às 4 e pouco, ele me ligou. Vanderlei, recursivamente eu consegui fazer. Tá funcionando. Só que está muito lento. Aí eu falei, tudo bem, concordo. Porque dependendo da matriz, eu falei, que tamanho que é a sua matriz? Aí ele me falou, pois é, o professor quer que a gente faça isso aí para matriz até 800 por 600. Porque é uma imagem, é uma imagem de tela, é uma foto. Eu tenho que fazer isso e criar o efeito na foto dessa rotação pixel por pixel. Eu falei, e ele quer que você faz cada linha do quer que faz então a borda mais externa da matriz, depois a próxima. Eu falei, então realmente você tem 600 linhas. Pode ficar lento isso mesmo. Mas você entendeu a ideia, não entendeu? Entendi. Tanto é que está funcionando o algoritmo recursivo. Aí eu falei, agora, se você está lento, não tem outro jeito. Se a sua linguagem, você já colocou tudo. Estou fazendo em C, está lento ainda. Falei, se a sua implementação aí está lenta, você vai ter que fazer iterativo. Então, nem sempre a recursividade a gente vai acabar usando. Mas ela e é por isso que ela está na disciplina, ela é um método de pensamento. De você pensar em resolver o problema, quebrando ele de um maior para um menor, para um menor, para um menor, para um menor, para um menor. Esse aqui está pequenininho, eu resolvo. Volto, resolvo o maior. Mas realmente o Matheus citou isso aí, eu concordo. A implementação vai num nível muito além do que você falar. É por isso mesmo que realmente não é fácil. Tanto que existe um paradigma, que é o paradigma da programação funcional, né, que você tenta resolver todos os problemas por funções e que muitas delas acabam sendo funções recursivas, né, é exatamente isso. É uma prática. Né? Quem gosta de recursividade começa a sempre pensar assim, não, como é que seria isso recursivamente? Eu até coloquei para vocês lá na plataforma Turing uma discussão
breve, né, a respeito exatamente disso, né? O que é essa questão da recursão? Como é que é isso, né? Então, existe essa possibilidade. Tudo que eu faço de maneira iterativa, eu consigo fazer recursiva e vice-versa, né? Mas a colocação do Mateus aí é verdadeira. A gente vai ter que praticar. Ok? Mais, ma, ok, Marina falou ok. Mais alguma questão de fundo teórico, mais algum detalhe que vocês queiram discutir? Beleza? Bom, então, se é assim, bom, limpei. Então, ok, o Felipe falando, então agora vamos lá. E vamos falar então da lista de exercícios que, né, me corrigiu. Não é dia 3, o Alisson até falou, não, na verdade a lista é dia 5, né? Então, a minha ideia é exatamente essa, reforçando, é que vocês tenham tempo para praticar, então não tem problema nenhum, quer dizer, a lista está aí para o dia 5. Algumas pessoas também já comentaram comigo, nem sempre que eu estou submetendo ao xarife, todos os casos dão certo. Eu ainda, honestamente, eu ainda não olhei as resoluções do xarife. Mas não se preocupem, como é que eu corrijo? Eu pego um aluno, aí eu olho, o que ele acertou aqui que foi 100%, bom, é sinal de que o código dele está correto, porque eu criei os casos, o código dele passou em todos, pronto. Aí naqueles casos em que eu vejo que eram 100 pontos, você fez 60, eu vou lá e abro o seu código. Aí eu vou olhar, mas peraí. Claro que se eu identificar que um caso de teste meu está incorreto, é óbvio que eu conserto aquele caso e eu mando. Aí o professor tem essa ferramenta, eu mando rejulgar aquela questão de todos os alunos. Então, se isso acontece, o aluno estava lá 60. Aí eu olhei, nossa, é meu caso de teste, está errado. Aí eu corrijo o caso de teste e falo, recorrija. Aí ele recorrige, aquele aluno de 60 passa para 100. Aí eu falo, opa, então não era erro no código dele, era erro no meu caso de teste. A gente tem um certo tempo que faz os casos de teste, a gente confia. Nós somos uma equipe, né? Mas mesmo assim não quer dizer que a gente não erre. Aí a gente olha, por isso que eu tomo cuidado de pegar cada código. Aí eu olho. Aí às vezes um código, quando eu estou lendo, eu já identifico. Tá aqui, ó, tem um equívocozinho. Por exemplo, um equívoco que me mandaram, não vou citar nome. A pessoa fez tudo certinho e não estava batendo os casos, estava dando 0 pontos. Mas foi por quê? Porque ele botou lá uma mensagem assim, informe o valor de N. Ora, lá na lista, ele fala, você não pode entrar com mensagem nenhuma, porque o xarife vai processar a entrada e a saída, e ele vai gerar a saída. Como a pessoa colocou lá, informe o valor de N, ele interpretou isso como entrada, já deu errado. Aí todos os casos de teste dão errado. Mas, para tranquilizá-los e tranquilizá-las, né, as meninas também, óbvio, eu corrijo os casos que não atingiram a nota plena. E aí eu vou olhar, por que é que não atingiu a nota plena? Então aí, quando eu estou dando a nota, eu passo lá no seu código e olho. Para muitas pessoas, inclusive, quando eu vejo assim erros mais sérios, né, eu até pego, copio o código, mando um e-mail para a pessoa, né? Claro que eu não vou botar isso lá coletivamente, eu mando para a pessoa, seu código tinha esse problema, por isso que deu errado, né? Verifique isso, por quê? Para que a pessoa aprenda, exatamente a ideia é essa, tá? Mas então fiquem tranquilos, para ser honesto, eu ainda não olhei código lá pelo xarife, vou começar a fazer isso a partir de segunda-feira. E aí vocês vão começar também a receber esses retornos, né? Olha, a tal questão, e aí à medida que eu vou fazendo isso, eu vou lançando as notas e vou publicando. Vocês vão ver que lá na plataforma eu começarei a publicar notas parciais. Quando eu termino de corrigir a 1, aí eu mando para vocês e falo, gente, publiquei as notas 1. Aí vocês vão lá e olham, opa, não concordo. Me fala, a gente reolha, tá bom? Mas é isso. Então, vão submetendo, se tiver qualquer problema, a partir de realmente segunda-feira eu vou começar a acompanhar os códigos xarife. Voltando, alguma questão com maior
dificuldade, ou ao contrário, não, eu quero comentar sobre essa questão, seja qual for, não tem problema nenhum. A gente pode usar esse tempo para fazer isso. É o que eu falei, a lista é para estimular vocês a aprenderem, não para penalizar ninguém. O Matheus está ali digitando, vamos ver o que ele vai dizer. A das famílias de Troia, não sei usar a recursão nela. Ah, ok. Então, vou dar uma... Vocês estão vendo aí em tela cheia, ou vocês estão vendo com alguma limitação? Eu sempre precisava saber como é que vocês... tela cheia, né? Tá, então ok. Então, deixa eu ver agora aqui como é que eu... É bom também que a gente vai acabar aprendendo essas ferramentas, né? Que eu não tenho realmente o hábito de usar essa aqui não. Deixa eu ver como é que eu vou chegar lá na questão aqui. Ele está aumentando, vamos lá. Espera só um pouquinho. Ah, ok, agora que eu vi aqui como é que eu chego na questão. Pronto. Ele não aceita o scroll, eu tenho que ir passando páginas, então vamos lá. Qual que é a questão da Troia? Vocês lembram aí? Tá alguém que tá com ela aí? Ah, pronto, caímos nela, por coincidência. Então tá aqui. Então, aqui ó. Então, primeiro, o Matheus colocou um ponto de vista muito interessante. Ah, eu não estou conseguindo ver a recursão dela. Se você está tendo dificuldade para ver a recursão em qualquer uma, ok. Tente primeiro fazer iterativamente. Fala, não, então esquece, não é recursivo. Vou tentar resolver o problema de maneira interativa. Aí você resolve. Suponha que você consiga, aí você criou o código iterativo, você está vendo a solução do problema. Aí, por exemplo, seus casos de teste estão corretos. É aí que eu brinquei, tá vendo? O tempo esse realmente que você acaba ficando em casa, isso é o bom. Você não teria, às vezes, tempo para tentar fazer as duas soluções. Aí você tenta primeiro a iterativa. Aí você resolveu o problema, opa, então é sinal que você compreendeu completamente o problema e conseguiu criar uma solução para ele. Aí depois você começa a pensar, bom, e se agora eu pensasse que esse problema tem que recair num problema menor? Como é que eu faria isso? Porque recursão é isso. É você pensar que um problema vai cair em outro menor. Se for ele próprio, é uma recursão direta. Não, um problema joga para outro que retorna para esse. Aí é uma recursão indireta. Mas isso é raro. Normalmente, todos os exercícios da lista aí, o caso são de recursão direta. Porque a recursão indireta é um nível bem mais sofisticado de recursão, em que você tem um problema que joga para um outro, que aí ele faz um tratamento, diminui aquele primeiro original, volta. Então é um caso mais raro. Então, vou pegar aqui o exemplo para você ver. Primeiro vamos interpretar aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, são 4 pessoas nessa população, em Troia. Né? São 4 pessoas. E eu vou te dar 4 entradas. Cada entrada dessa é um par que diz, as 4 pessoas são sempre numeradas de 1 a 4. Se for de 1 a 10, 10 pessoas, de 1 a 10. As pessoas, o nome delas é um número. 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Se for de 10. Então aqui eu sei que as pessoas chamam 1, 2, 3, 4. E eu falei que eu vou te dar 4 linhas com as informações sobre quem é parente de quem. Sempre são pares. Então eu estou dizendo, olha, o 1 é parente do 2. Aí você foi lá e anotou isso. Bom, se o 1 é parente do 2, eles são de uma mesma família. Agora, na próxima linha, você descobre que o 2 é parente do 3. Bom, se o 1 é parente do 2 e o 2 é parente do 3, por transitividade, o 1 também é parente do 3. Estão todos na mesma família. Aí você foi lá, claro, criou alguma maneira de fazer isso. Não vamos discutir ainda computacionalmente como, mas você criou alguma maneira. Aí você pega, 3 é parente do 4. Aí você fala, bom, será que isso aqui é uma nova família ou é a mesma? Aí você olha, bom, o 1 é parente do 2, que é parente do 3, e o 3 é parente do 4. Ah, então o 4 também está na mesma família. Como eu já passei por todos
as pessoas possíveis, que é de 1 a 4, eu já descobri que é uma família só até agora. A próxima linha pode acontecer duas coisas. Ou eu confirmo, ou seja, eu tenho uma informação que é redundante, 4 é parente de 1. Aí eu já sabia. Porque quando eu fiz 1 parente 2, 2 parente 3, 3 parente 4, eu já sabia que o 4 era parente do 1. Ou, se for o caso, eu penso que esse caso de teste não vai acontecer aqui, que seria uma contradição. Eu falar que o 4 é parente do 8, mas não tem 8. Né? O 4 é parente, ou seja, aqui ele está só, né, confirmando, 4 é parente de 1, uma coisa que você já sabia. Então, esquece que você vai fazer recursivo. Como é que seria esse iterativo? Né? Por exemplo, alguém pensou, só perguntando, alguém pensou nessa solução, seja de que jeito que for, iterativa ou recursiva, alguém resolveu e, sem contar a solução, qual foi o raciocínio? Ninguém quer falar? Marina está digitando. Comparação. Isso. Se você fizer por comparação, funciona. Quer ver? Vê se eu estou certo, Marina. Qualquer coisa no final você me corrige. Como é que seria comparação? Você pega e fala, eu vou ter 4 pessoas. Bom, então uma maneira seria a seguinte. 4 pessoas, eu sei que elas chamam 1, 2, 3, 4, eu vou lá e eu crio um vetor que vai guardar aquelas 4 pessoas. Então eu vou criar a posição 1, posição 2, 3, 4. Aí eu vou, 1 é parente do 2. Aí eu teria que marcar isso de alguma forma no vetor. Mas como a gente pensou num vetor inicialmente só numérico, de 1, 2, 3, 4, não, eu não tenho como marcar. Eu não tenho como fazer uma marcação nesse vetor aqui de posições. Eu não tenho como marcar só porque eu marquei que isso aqui seriam só números, né? Então eu marcaria lá a posição de 1 a 4 e em cada uma eu guardo número 1, número 2, 3, 4. Mas eu poderia pensar, não, e se eu fizer o seguinte? E se eu criar um outro vetor que eu marque de qual família aquela pessoa é? Então, um outro vetor aqui, eu marcaria qual o número da família que aquela pessoa pertence. Então, se a pessoa 1, né, eu descobrir que ele pertence à família, por exemplo, 1 com 2, é a primeira linha, tá? Aí eu sei, bom, 1 com 2 é da mesma família. Aí eu viria aqui e falaria, ó, você é da família 1. Deixa eu ver aqui como é que eu digito. Marquei o texto lá. 1. Aqui não está saindo. Ah, ok. Agora que eu vi aqui o meu formatador aqui de tamanho de letra. Pronto. Deixa eu ver o tamanhozinho dessa letra. Se eu vou conseguir digitar. Coisas assim mesmo, gente. É coisa de digitação aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá lá. Agora que eu entendi, eu tenho que criar uma caixinha primeiro e depois digitar. Então, eu venho aqui e faço isso, ó. Você é da família 1, porque 1 e 2 começaram, e você também é da família 1. Ah, então eu guardei aqui que os dois são da família 1. Quando eu passo para a próxima linha, 2 e 3. Aí eu viria aqui olhar, ó, o 2 é da família 1. Se eu estou falando que a posição 3, que é a pessoa 3, é da mesma família, se aqui está 1, eu copiaria o 1 para cá, para dizer, ó, você também é da família... Opa, ficou bem ruim a posição. Ó, você também é da família 1. Pronto. Então, realmente, eu entendi, se eu compreendi correto, Marina, seria isso. Você vai comparando e anotando. Ah, aqui eu boto o número da família. Quando eu achasse alguém de outra família, vamos supor, ah, esses dois aqui são de outra família. Aí eu mostraria, ah, esses aqui já são da família número 2. E aí, ao final, era só eu saber aqui, porque como ele pergunta só quantas famílias, eu nem não precisaria saber quem é de qual família. Era só ver o maior número que eu gerei aqui dentro,
Se for 5, são 5 famílias, né? Aqui no caso, todo mundo era de uma família só. Se eu pegar o outro exemplo, mudei de slide. Se eu pegar um outro exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter pessoas de uma outra família, por exemplo. Deixa eu voltar aqui na minha mãozinha para eu poder passar para mais para baixo. Esse aqui também só é de uma família, né? Mas eu concordo, comparação, você chega nesse resultado. Você poderia montar dois vetores em que você guarda qual o número da pessoa que já apareceu aqui e o outro você vai guardando de que família que ele é. E aí relacionando no final quantas famílias tem. Dá até para fazer isso num vetor só. É possível que você guarde isso num vetor só, porque se eu guardar num vetor só, quando eu peguei aqui que são 8, eu já sei que o meu vetor vai ter 8 posições. Então eu poderia já criar um vetor de 8 posições e inicializar ele todos com 0. 0 quer dizer que a pessoa ainda não existe, não tem família nenhuma, a pessoa não é existente. Aí ali, eu simplesmente, na hora que eu falo que o 1 e o 2 são da mesma família, eu venho naquela posição da 1 e da 2 e faço o quê? Eu boto o mesmo número. Então, eu viria aqui na posição 1 e falo, ó, você é da família 1. E você também, na posição 2, também é da família 1. Quem tiver aqui com 0, por exemplo, é porque não está em família nenhuma ainda. Seria o caso do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 7, você não está em família nenhuma por enquanto. Então, realmente por comparação. Foi mais ou menos essa ideia, Marina? Isso. Agora, aí sim, você pode pensar agora, bom, e se eu for pensar nesse problema recursivamente? O que eu poderia fazer? Eu tenho que sair de um problema grande e cair num problema cada vez menor. Essa que é a ideia da recursividade. Então, quando eu pego e falo para você assim, olha, você tem aqui 8 pessoas e 10 linhas. Aí eu poderia começar a pensar, tá bom, e se eu tenho 8 pessoas e 10 linhas, e se eu pegasse e tentasse diminuir esse problema, 8, 10, o que eu poderia fazer para diminuir esse problema, para ele cair para um problema menor? Eu poderia pensar, aí ó, de novo, não vou dizer que aqui o meu raciocínio está certo, porque eu não quero induzir vocês a pensarem, mas o que eu posso fazer cair aqui de tamanho? Porque a recursividade você sempre vai pensar assim. Eu posso pensar que eu tenho 8 pessoas, 10 linhas. Então eu posso pensar que eu processo uma linha, não é? E caio então para 9 linhas. Um problema que seria de 10 linhas, ele seria assim: não, eu não vou resolver 10 linhas, eu vou resolver 9 linhas. Então eu cairia com o problema o seguinte: eu tiro essa linha, não vou processar ela agora. Mas quando eu caísse do de 9 linhas, ele fala, não, eu não vou processar essa linha, eu vou cair para o de 8 linhas. E assim por diante. Se eu pensar que eu vou tentar uma recursividade no número de linhas a serem processadas, aí eu vou chegar vou cortando, claro que tem uma hora que você tem que parar. Você fala, não, e quando você chegar numa linha só, seria essa aqui. O problema foi diminuindo, você não processou nada ainda, você só fez chamadas recursivas. Você olhou, aqui não é 1, é 10. Você fala, não, pula, guarda essa linha, claro que você tem que guardar ela, passa para 9, para 8, para 7, para 6, até que você vai chegar na 1. Aí você fala 1 com 5. Aí você vem e preenche que as posições 1 e 5 são da mesma família. Aí você viria aqui no vetor, claro que o vetor teria que ser compartilhado, ou você teria que passar ele por parâmetro, né?
você viria aqui no vetor e falar o 1 e o 2, 3, 4, 5 são da mesma família. Ah, então o cara que está aqui também é da família 1. Ok. Aí você fala, bom, então esse problema aqui foi resolvido. Então esse problema 1, eu não preciso mais me preocupar com ele. Isso aqui foi resolvido. Aí ele voltaria para o problema anterior, ou seja, para as outras linhas. E aí você ia processando assim. É uma linha de raciocínio. Você pode pensar e falar, não, pensar na recursividade no número de linhas é muito difícil. Eu vou criar outro raciocínio. Vou pensar na recursividade no número de pessoas. Eu vou pensar assim, eu vou processar diminuindo cada vez o número de pessoas que eu tenho que processar. Eu vou reduzir esse número. De 8 pessoas, eu vou cair para 7 pessoas. Então eu vou fazer a recursividade aqui, ó. Eu vou fazer assim, são 8 pessoas? Não, eu vou diminuir o problema para 7. Depois para 6 pessoas, para 5 pessoas. Aí o número de linhas continua. Mas eu só vou processar as pessoas do problema tamanho 7, problema 6, só recursivamente. Onde é que você vai parar de processar? Tem que ter um número mínimo de pessoas, que seria o quê? Uma? Mas uma pessoa, você não vai conseguir saber de família. Você vai falar, não, então eu vou pensar em 2 pessoas, um par de pessoas de uma mesma família. Então, você pode pensar em resolver o problema na recursividade do número de pessoas e não no número de linhas que você tem que processar. Por exemplo, nesse caso, eu não vou dar a solução aqui, mas nesse caso é mais fácil você pensar em resolver o problema reduzindo o número de pessoas que você reduzindo o número de linhas a serem processadas. Apesar de que é possível solução das duas maneiras. É outra característica da recursividade. Não é sempre que eu falo assim, não, função de Ackermann, não, ela já é inerentemente recursiva, já está lá, ela é daquele jeito. Mas tem problemas que não, você cria diferentes maneiras, recursivas até, de resolver ele, né? Mas, voltando lá no comentário que vocês vários já fizeram, o último aí, o Matheus, é o desenvolvimento de um raciocínio. É por isso que eu comentei com vocês quando a gente estava em sala de aula, olha, programar é uma tarefa realmente de perseverança, é você estudar, entender a teoria e sentar lá e, não, mas peraí, se eu fizer assim, aí você simula a mão, né? Estou fazendo aqui, está dando certo. Agora, como que programa isso? Aí você volta lá, programa. Ok? Pegou essa linha aí, Matheus, da família de Troia, você falou, eu não sei usar a recursão dela. Ok, né? Também me fizeram essa pergunta, Vanderlei, e se eu não der conta de fazer a recursão de jeito nenhum? O que é melhor? Eu não mandar a solução ou eu pegar e colocar a solução iterativa? Olha, se você não deu conta de fazer de jeito nenhum a solução recursiva, primeiro, se você tiver um colega aí, né, da turma que deu conta, e é o que eu falei, isso não é cola, e você sentar com ele, seja pessoalmente ou virtualmente, igual nós estamos fazendo, e falar, como é que você pensou? Qual o raciocínio que você desenvolveu? Aí ele te explicar, você entender, às vezes até ele te mostra o código, fala, meu código foi assim, não, mas me explica, como é que você chegou nesse código? Pensei disso, pensei isso. Aí você aprendeu. Gente, a gente aprende a programar assim. Eu continuo aprendendo a programar assim. Esse colega, como eu contei para vocês do problema lá de matriz, eu não estava podendo, mas na hora que ele falou do problema, eu peguei e falei, ele tinha feito uma ligação telefônica, falei para ele, não, faz o seguinte, vamos para um hangout? Aí fomos para um hangout, ficamos quase 30 minutos, né? Aí conversamos, eu e ele dando ideia, aí eu falei, cara, você vai fazer? Eu vou fazer. Aí final da tarde ele me ligou de novo, né? Como eu falei para vocês. Então, aí depois eu fiquei intrigado, já fui lá e escrevi a lista de exercícios da turma de estrutura de dados do próximo semestre, tem esse exercício lá. E é assim, né? Então, realmente,
né? O Matheus falou ali, por aí, acho que com outras famílias pode ser mais complicado. O segredo, Matheus, é você pensando na recursividade com duas coisas. Exatamente, parâmetros para recursividade. O que você tem que controlar? Duas coisas. Primeiro, quantas pessoas você está processando? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E quantas famílias você tem naquele momento? Quando você começa com as 8 pessoas aqui, ó, você vai falar assim: ah, o meu programa recursivo é 8. Já que você não está na recursividade do número de linhas, é porque você vai processar todas as linhas de uma vez. Você vai falar, ó, são 8 pessoas e 0 famílias, porque ainda não tem família nenhuma. Aí você processa uma linha, reduz o problema para 7 pessoas e uma família, porque se você processou uma linha, você descobriu uma família. Aí o 7 com uma família vai cair para 6 com uma família ou com duas. Por que com uma ou com duas? Porque se a linha que você processou trouxe pessoas que você descobriu que eram da mesma família, o número de famílias não vai ser alterado. Vai ficar 8 com 0, aí fica 7 com uma, aí depois 6 com uma ou com duas. Porque se aquela linha lá introduziu mais uma família, aí ele vai gerar. Não, se foi da mesma família, continuou 6 com uma. Aí vai para 5. 5 com uma ou com duas. Aí vamos supor que a quinta linha fala, não, agora você tem mais uma família. Então 5 com 2. Aí quando chega no 4, pode ser 4 com 2 ou 4 com 3. Porque pode ser que você acrescente uma família ou não, tá vendo? Começa a surgir ideias. Surgir ideias de você pensar assim, ó. Ah, que parâmetros que eu vou ter que usar? Ah, eu vou ter que usar um parâmetro que é pessoas, quantidade, e o outro parâmetro que é quantas famílias eu tenho até agora. Pode ser que seja assim. Aí o seu programa recursivo começaria, ó, é 8 e por enquanto eu não tenho família nenhuma. Depois eu vou ter, processei uma linha aqui, isso aqui vai dar uma família. Então já sei que o número de famílias aqui obrigatoriamente vai passar para 1. E aí eu já reduzi que agora eu vou processar um a menos. Ah, vou passar para 7. E assim por diante. Quer dizer, você vai começar a fazer essa recursão aqui, vai caindo pensando numa recursividade, né? Mas você colocou, com mais famílias pode ser complicado. Se você gerar um contador de famílias que vai sendo passado como parâmetro, você sempre vai saber quantas famílias você tem naquele momento, né? De novo, gente, por que eu estou fazendo essas coisas? É porque eu não posso dar a solução. Eu quero exatamente que vocês quebrem a cabeça. Então, eu estou tentando dar ideias e como é que eu vou raciocinando em cima dessas ideias. Matheus, ok? Os outros colegas também, todo mundo também tem alguma questão mais sobre esta questão? Ou querem que passemos para outra? Se tem alguma outra também para ser analisada? Giancarlo continua aí, deixa eu ver aqui, Giancarlo, tá ok, né? Ah, pode falar, tá? Anderson. Fatorial duplo. Deu erro, né? Vamos lá. Qual que é o número do exercício, você lembra? É lá no final, né? Ah, 2 acima. Vamos lá, vamos compartilhar aí o que você... Número 6. Vamos compartilhar o que você estava falando. Fatorial duplo, né? Tá aqui, só para a gente colocar todo mundo a par do problema, tá? Tem um exercício que é você chamar de função fatorial duplo. Aí eu botei um desenho aqui e não falei nada sobre ele. Aí eu fiquei pensando, será que o pessoal vai conseguir relacionar o que é o fatorial duplo? O que ele tem a ver com esse desenho?
né? Tem uma relação. Também não vou falar o que é, mas existe uma relação desse desenho com o conceito de fatorial duplo, né? Você vê lá, fatorial duplo de 3 é 3. Vamos ver agora o que é o fatorial duplo, né? Aí quando você olha aqui, tem 3 coisas marcadas, depois 3, né? Aqui também 3, aqui 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3. É isso, ó. 1, 2, 3. É isso? E aí você foi vendo aqui, ó, várias outras aí sempre com 3, né? Depois tenta pensar em alguma coisa. O que será que essa figura tem a ver com fatorial duplo? Aí tem uma função, então, que foi definida recursivamente, né? Ele fala, ó, o fatorial duplo de n como sendo o produto de todos os números naturais ímpares, sempre os ímpares, de 1 até n, inclusive esse quando ele é ímpar. Claro que quando ele é par vai parar 1 antes, né? Mas quando ele é ímpar, né? Fatorial duplo de 1 é 1, que é 1. De 2 é só 1, porque não tem outro ímpar. De 3, 1 vezes 3. O 5, 1 vezes 3 vezes 5. Ok. Escrever uma função recursiva capaz de calcular esse fatorial duplo, né? Então o Anderson falou, bom, eu fiz, deu tudo certo. Só que os 2 últimos casos estão dando errado, não é? Não é isso, Anderson? Bom, deixa eu olhar aqui. Normalmente eu não faria isso não, mas hoje nós estamos numa aula ou numa conversa especial, né? Então, vamos lá. Qual que é o número do exercício? Você olhou aí, é o 6, não é? 6? Isso. Então, vou ver quais foram os meus inputs. Os inputs foi o 50, foi o input 4 foi 50 e o input 5 foi 100. Vão dar números gigantescos. Por quê? Estourou o seu número inteiro. O motivo então de estar dando coisa, porque lá eu não falo que o maior número que eu vou tratar é até 100. Então é isso. Então agora aqui, ó, vou voltar aqui e mostrar para vocês só por quê. Então, tá vendo? Então, aí nós vamos conversar sobre isso aí, ó. O número que está lá dentro, que é o caso, é esse número aqui, ó. Esse aí é o fatorial duplo de 100. Tá vendo? Então, por que o seu está dando erro nos 2 últimos casos? Tá vendo? Ó, é porque o seu programa está errado? Não, o seu programa está implementado certo, com certeza. O problema é que você, quando fez, você deve ter usado int, unsigned int. É muito pouco. Por quê? Porque se eu falei aqui que o n pode ser até 100, o fatorial duplo de você multiplicar desde o 1 até o 100 não vai caber no inteiro. Aí, exatamente, como eu fiz essa solução? Eu simplesmente peguei o número, já que essa aí é uma questão considerada fácil, que a implementação é bem direta, né? Só você ir pulando nos ímpares e multiplicando, não é isso, gente? É só contar, só que em vez de ser um laço para, se for iterativo, um laço para resolve isso. Você conta de 1 até n, só que em vez de pular de 1 em 1, você pula de 2 em 2, vai multiplicando. Se for iterativo, um laço para resolve o problema. Agora, o que eu fiz? Para poder caber esse número, então eu não, apesar de aqui falar que o número é de 1 a n, eu recebo como inteiro, mas na hora de processar, a função que eu criei, ela não retorna um inteiro. Ela retorna um long double, um double longo no C. Aí quer dizer que ela cabe números gigantescos. Mas na hora de imprimir para a saída bater, para a saída dar certo, aí vem outra coisa que é interessante, é conhecer a linguagem que você está usando. Aí em C você tem como formatar uma saída, que é um número inteiro. O Giancarlo até colocou lá, né, percentual.0LF. Então é percentual
LF é long float, para dizer que é um longo flutuante, que é é a mesma coisa que o double longo. E quando você coloca esse ponto zero, é para dizer que, ó, eu não quero que imprima casa decimal. Então, quando eu digo que eu não quero que imprima casa decimal, ele pega esse número gigantesco e imprime. Isso aqui é um float, é um double, é um número de ponto flutuante, mas que foi impresso sem colocar ponto zero. Então, por exemplo, o que o Anderson falou aí, eu sei que o seu programa está certo, o único problema dele é que ele está usando inteiros. E foi legal você ter citado esse caso, tá vendo? É uma nuance que nós, como programadores, vamos ter que ir desenvolvendo. Poxa, será que o meu programa está errado? Aí você fala, não, meu programa não está errado. Por que ele está dando errado nesse caso? O que é que eu não percebi? Nesse caso foi isso, foi, olha, como eu falei para você que a entrada pode ser extremamente grande, o número que você gera estoura. Aí no seu, o que acontece? Você acaba gerando números negativos, porque ele perde totalmente o que? Ele fica em ciclo, cálculos em ciclo, ele não cabe na memória, ele vai dar valores exatamente lixo, né? O Matheus colocou aqui, achei que double fosse só para números fracionados. Não, double é um número de ponto flutuante, é um número real da matemática, qualquer número. Inclusive números fracionais, né? Quer dizer, 2.333333, claro que como ele vai fazer um corte, ele vai arredondar, que é o que a gente chama de precisão. Então ele vai ter um tanto de casas. Mas em C, se você pegar e fizer uma consultinha na internet, o double e o long double, a capacidade numérica dele é gigantesca, né? Vou dar uma olhada aqui. Long double em C, né? Porque também isso varia até de máquina para máquina, o ambiente, se o seu ambiente é de 64 bits, de 8 bits, enfim. Mas normalmente eles são números assim, gigantescos. Ó, aqui numa consultinha rápida, aceita até 10 elevado a 308. 10 elevado a 308, ou seja, um número bem grande, né? Ok, Anderson, viu? Seu programa está certinho, é só fazer esse ajuste de tipo de dado. Tranquilo. Vamos lá, quem mais? Outra questão, outro comentário. Vinícius. Então, quando eu coloco percentual 0.lf, ele imprime como se fosse int, mesmo sendo um long double. Exatamente. Isso aí é o quê? A função printf em C, ela é uma função simplesmente de formatação de saída. Então você está dizendo, quando você fala no printf, ó, percentual 0.lf, você está dizendo, olha, imprima para mim um número que é um long double, só que eu quero que você imprima ele sem nenhuma casa decimal. O número continua sendo um longo double, só que da hora de imprimir não é para colocar casa. Então, realmente, visualmente, ele vira um inteiro, mas ele não é armazenado como um inteiro. Isso vale para toda situação, para float, né, para long e double e long double, que na verdade é só o tamanho do número flutuante, que tem a ver, como eu falei, com a arquitetura da máquina. Se você está num computador de 32 bits, num de 8, de 16, de 32, de 64, mas são números gigantescos naquela máquina. Bom, outra questão, outra dúvida. Professor, como se faz no caso de usar recursão com matriz? Olha, normalmente, Matheus, você quando faz recursão matricial, ou seja, recursão sobre matrizes, é mais ou menos aquela ideia que eu apresentei aqui do problema de rotacionar uma matriz. Normalmente a recursão matricial ela funciona assim, você pega, aí eu estou desenhando uma matriz grande, aí o que você faz?
A recursão funciona assim. Vamos chamar essa aí, ó, função rotação recursiva. Eu pego essa matriz gigante e aí, agora eu trato a sua aí, Felipe. Aí eu pego, Vinícius, e faço o quê? Vamos supor, aquela que eu brinquei com vocês da rotação, de pegar aqui um quadradinho, uma posição e fazer ela caminhar tantas posições para a esquerda ou tantas para a direita. Aí eu falaria o seguinte, bom, vou rotacionar 30 casas para a esquerda. Aí eu pegaria a posição aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Parou aqui. Ou, se o 30 fizer ele começar a descer. Então, isso aqui seria uma rotação, né, de uma linha. Só que, como eu quero fazer isso recursivamente, eu faria assim. Ah, você me entregou uma matriz que agora ela é 30 por 30, ou 30 linhas e mais colunas, vamos supor uma matriz 30 por 40. Aí eu falo, não, eu não vou resolver esse problema. Eu vou simplesmente chamar a função novamente e dessa vez eu vou reduzir a matriz de uma linha e uma coluna, por exemplo. Ah, eu vou reduzir minha matriz para quanto? Ah, eu vou reduzir minha matriz para 29 linhas. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou reduzir minha matriz, eu vou pegar e vou fazer ela uma linha a menos aqui. Então ela também vai ficar uma linha a menos aqui, embaixo. Então já são duas. Uma aqui. E a mesma coisa vai acontecer nas colunas. Ou seja, eu iria tratar uma matriz de 28 por 38. Não, mas eu não vou resolver esse problema. Vou tratar uma 26 por 36. Não, não vou resolver esse problema. Vou chamar recursivamente uma menor. E assim vai. Só que vai ter que chegar uma hora que você não pode deixar a recursividade infinita. Que hora que você vai parar isso aqui? Aí você que vai definir. Não, quando eu tiver com uma matriz bem pequenininha, né? Nesse caso aqui, ela vai ficar 30, 28, 26, 24. Aí você fala, não, quando eu chegar numa matriz 4, tamanho 4, eu já vou resolver. Então, quando eu tiver uma matriz de 4 linhas, eu mesmo vou fazer um código interativo que faz a rotação dela. Então, vamos supor que essa matrizinha que eu estou falando fosse essa da agora que eu vou desenhar aqui na cor vermelha. Vou mudar aqui a cor. Aí, essa matriz aqui, você vai resolver iterativamente. Aí você resolve o problema, rotaciona ela certinho. O que esse programa que foi sendo chamado recursivo? Função rotacionar matriz. Chamou, chegou aqui, ela resolveu. Quando ela termina, o que ela faz? Ela volta para cá, volta para o próximo nível. Aqui interno já não está rotacionado? Já, porque você fez isso iterativamente. Aí você teria que rotacionar só essas duas linhas e duas colunas. Você teria que fazer a rotação só disso. Aí o seu código só teria que fazer a rotação disso e chamar de novo, que ele retorna. Ah, agora eu faço a rotação só disso. Aí ele retorna, faz a rotação só disso. Então, em geral, quando eu penso em recursividade em matrizes, a recursividade ela vai acontecendo de maneira a diminuir as dimensões da matriz, diminuir linha e coluna. É fazer esse desenho aí que eu coloquei para vocês, pegar um retângulo grandão e ir só afunilando. Chega num pequenininho, resolve e volta. Entendeu? Em geral é assim. Bom, aí passando para a pergunta do Felipe. Professor, a questão de transformar decimal em binário, eu consegui fazer por recursão. Entretanto, estou tendo dificuldade para imprimir o contrário. O senhor poderia me dar uma dica? Imprimir ao contrário, né? Então, Felipe, acredito eu que você fez assim, que você pegou
e você pegou o número e foi transformando em binário, transformar decimal. Você fez sucessivas divisões por 2. Ok. Quando você faz sucessivas divisões por 2, você vai gerando os restos. O resto vai ser sempre 0 ou 1, 0 ou 1, 0 ou 1. Já que você está convertendo decimal em binário, né? Então vamos fazer de novo um exemplo aqui. Eu quero converter o 177. Aí você foi lá, dividiu por 2. Aí o que aconteceu? Deu 83, que é 160, não, deu mais, deu 85, deu 86, né? 160, 172, não, 87, 88, isso mesmo? Isso. Deu 88, sobrou 1. Aí, por quê? Porque 88 vezes 2 dá 176 mais 1, 177. Aí você foi dividir isso aqui de novo por 2, vai dar resto 0 e vai dar 44. Que dividido por 2 vai dar resto 0 e vai dar 22. Que dividido por 2 vai dar, e assim por diante, né? Resto 0, 11. E aí quando você dividir por 11 vai dar 1 e 5. Quando você dividir por 2 vai dar 1 e 2 e assim sucessivamente. Só que lá pede para imprimir na ordem inversa, não é? Ora, você foi gerando desse jeito aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0 e assim por diante. Então, você está falando, ó, consegui transformar, só estou tendo dificuldade para imprimir ao contrário, não é? Por quê? Porque provavelmente a sua recursão fez assim, ela faz isso aqui e imprime esse. Só que ela não pode imprimir isso aqui. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir dividindo, dividindo, só parar na hora que eu tiver o quê? Um resto igual a 0, que seria esse caso aqui, ó. 2 dividido por 2 deu 1, 2 dividido por 2 vai dar 1, resto 0. E aí aqui, quando eu chego nessa divisão, que dá resto 1 e quociente 0. Então, vê se te ajuda. A dica é você pensar o seguinte, você não pode, ao chamar o segundo nível de recursão, já imprimir. Você tem que, na verdade, fazer com que só depois de você ter chegado no último nível de recursão, é que você vai imprimir, ou seja, só vai imprimir depois que você tiver chegado aqui, né? Aí, deixa eu ver, aí você colocou aqui, né? Isso, a dificuldade é na hora de imprimir. A dica seria essa, pense que você tem que entrar na recursão ao máximo e só imprimir no caso base, aí que você vai voltando, né? Aí, Matheus. Aí o Matheus respondeu que sabia como imprimir, aí você já falou para ele te dar uma dica, tá vendo? Pode me ajudar? É isso que eu quero estimular vocês. Um ajudar o outro, falar, olha, eu consegui entender isso aí. Vamos fazer junto, vou te mostrar como é que fez, né? Chama a função recursivamente antes de imprimir. Então, beleza, ó, chamou, chamou, chamou. Aí, usa uma variável para guardar o número, né? Aí o Matheus, no caso de usar uma matriz como parâmetro, a função precisa especificar o tamanho dela? Sim. No caso de usar a matriz como parâmetro de recursividade, você vai ter que falar o tamanho dela, linha e coluna. Então a própria função recursiva, ela vai receber o tamanho da matriz. Quantas linhas e quantas colunas. Aí ela diminui, quantas linhas, quantas colunas. Ela diminui, opa, chegou em 4 linhas, 4 colunas. Não, então agora eu resolvo, né? Entendi. Valeu, professor. Valeu, gente. O Felipe falando. Gente, é importante, eu tenho que falar isso para vocês. É exatamente essa a ideia. Por que eu abri o fórum na disciplina? A ideia é que vocês estudem juntos. A gente da computação, a gente realmente tem uma grande resistência a isso. Nós temos resistência a se falar assim, vamos sentar para estudar, seja presencialmente ou virtualmente. A plataforma possibilita isso. Não é cola. Estudar junto não é cola. É você estar ajudando o outro, falando, não, o que você pensou? Isso chama estudo colaborativo.
Não, vamos sentar aqui juntos, você aí na sua casa, eu aqui igual eu estou agora. Eu penso, de novo, não estou dizendo nada do ponto de vista acadêmico da universidade. O que ela decidir, nós vamos cumprir. Mas estou dizendo assim, ó, você vê, nós estamos estudando agora. Ah, não, pensa um, pensa o outro, não é? Se vocês fizerem isso, mesmo que seja por escrito, seja trocando WhatsApp, seja usando a plataforma Turing lá, que eu estou sempre criando o fórum, ou quem fez essa questão, como fez, como pensou, qual o raciocínio, até que depois chegue num código, todo mundo vai aprender. Todo mundo vai chegar num ponto e falar, nossa, eu estou entendendo muito mais que eu entendia antes, ou que, claro, se eu fosse lá só pegasse o código do colega, copia, submete lá e pronto. Né? Essa que é a intenção. Bom, vamos lá, mais alguma coisa? Vinícius está digitando. Enquanto ele digita aí, essa aula desse jeito, essa live, vai desse jeito lá pro YouTube. Aí se algum colega não pegou, não assistiu hoje, quiser acessar, vai estar lá. Eu vou publicar amanhã. Vamos lá? Bom, o Vinícius falou o seguinte, aprendendo com o colega... Vocês veem o chat aí? Veem, né? Ah, tá. Então eu tô lendo mais é para que se alguém às vezes perder alguma... Né? Aprendendo com o colega, tudo certo. Pois no final o jeito de cada um decodificar é bem único, sim, sem dúvida. Mas a gente aprende técnicas boas. Concordo que cada um vai criar o seu estilo de programação. Até porque você foi aluno de um professor no primeiro período em IP, você está sendo aluno meu nesse, no outro você vai ser de outro professor. E é exatamente, ao final do curso, você vai falar assim, peraí, eu aprendi de um jeito, de outro, agora eu vou criar o meu estilo. O meu estilo é esse, né? E aí, claro, seu código não vai ser exatamente igual, mas aí também tem técnicas que você fala, não, a maneira melhor de fazer tal coisa é assim. Ah, eu fiz diferente. Ok, funciona? Pode até funcionar. Nós vamos estudar depois complexidade de algoritmos, mas existem algoritmos que são mais eficientes. Né? Quando eu pego, por exemplo, vou fazer uma ordenação, e aí eu pego um algoritmo de ordenação eficiente, eu posso codificá-lo de diferentes maneiras, desde que eu siga aqueles princípios lá para que ele continue eficiente, né? Então, claro que faz realmente diferença, cada um vai ter um código próprio, né? Isso, o Vinícius falando, bubble sort versus quick sort, por exemplo, o método da bolha versus o método de ordenação rápida. Um é mais eficiente que o outro. Né? Então se você implementar corretamente, não tem como você quebrar isso. Né? Mas a gente aprende, sem dúvida, você olhando o código, né? Você discutindo com o colega, ele te dá uma ideia igual a gente falou agora, e você fala assim, mas como que o cara faz isso? Como que ele fez isso? Né? Então, realmente, mas tem esse esforço. O esforço não é pequeno, inegável que ele não é pequeno. A programação realmente é uma tarefa que exige suor, tempo, suor, leitura, estudo teórico, depois prática, a linguagem, dominar a linguagem. Se eu estou usando uma linguagem lá, X, é fundamental que eu tenha domínio dela para saber o que ela tem, o que ela consegue fazer, qual a melhor maneira de fazer isso naquela linguagem e assim por diante. Bom, mais alguma questão? É para a gente não estourar muito tempo, que eu sei também que fica um limite. Não que eu tenha problema, mas eu sei que muitas pessoas falam, não, eu marquei aquele horário, né? É uma das coisas que mais me pega. Jefferson falando, sem dúvida, mas não é só você não. Todo mundo é assim mesmo. Programação é isso. Por isso que quando a gente pega aí um colega nosso igual do INF, que acredito que alguns já possam conhecer, né, que é o professor Humberto Longo, por exemplo, que monta a equipe, né, de maratona de programação, que estuda com a equipe, testa sem dúvida nenhuma. Você vê que é um longo caminho para chegar nesse nível, mas
quando se chega, os frutos também são proporcionais a esse caminho longo, árduo, né, difícil, né, mas os frutos também são. Agora, mesmo que você fale assim, não, mas não é o meu objetivo ser um exímio programador. Isso a gente já comentou no começo das primeiras aulas lá da disciplina. Tá, você não precisa, não é obrigado para atuar na área de computação, seja sistemas de informações, engenharia de software. Você não é obrigado a ser um exímio programador, mas você tem que ser um bom programador. Você tem que ter um bom nível de compreensão de programação, porque isso vai fazer parte da sua rotina de trabalho, seja em qualquer nível, né? Espera-se que você tenha um bom domínio de programação, né? Às vezes de uma linguagem, não, linguagem passa, muda, mas fala, não, programação, os conceitos, os fundamentos, como fazer, você tem que ter, né? Então isso realmente é importante, que é a proposta das disciplinas de programação básica, né? Isso, domínio de programação, não de linguagem. São duas coisas diferentes. Se eu puder ter domínio de programação e da linguagem que eu estou usando, excelente. Mas se fosse para escolher, escolhe domínio de programação. Que programação você faz até em algoritmo. E aí, obviamente, você codifica em algoritmo e entrega para alguém e fala, olha, codifica para mim em Python. Toma, aqui ó, o código está pronto, o algoritmo está correto, está eficiente, né? É isso aqui que soluciona o problema, agora escreve ele na linguagem, né? Vamos lá, mais alguma questão? A gente aí está comentando coisas, né? Não adianta saber coisas específicas de uma linguagem que não me são úteis ou saber muito de uma só linguagem. Linguagem é uma coisa... Tem aquelas como C, né, que se mantém como um padrão por mais de C, 1960, final de 60, 70, então a gente já tem aí 50 anos, né? Por quê? Porque ela está exatamente calcada em todo o substrato da essência da programação, né? Mas realmente, professor, explica sobre a questão 10. Deixa eu chegar lá para saber qual é a questão número 10. Vamos ver aqui primeiro em qual questão que nós estamos agora, né? Qual é a questão? Questão 7, banco inteligente. Questão 8, família de Troia. Deixa eu ver lá. Chegando aqui, questão 9, torre de Hanoi. Questão 10, setas. Ah, tá, ok. Então, setas, página 22. Isto, vamos lá, né? Bom, vamos ler rapidamente, né? Gabriel é um garoto que gosta muito de um jogo eletrônico onde há várias letras num tabuleiro que fica no piso. O jogador precisa rapidamente pisar nas letras corretas de acordo com as instruções que aparecem na tela de projeção, né? Isso aqui é um joguinho de dança, né? Seguindo a música. Cansado de vencer o jogo, Gabriel inventou um novo jogo. Agora ele tem um tabuleiro quadrado, com células de cada lado, em que cada célula possui uma seta que aponta para uma das 4 posições vizinhas, né? Direita, esquerda, para cima ou para baixo. Claro que os cantos não vão ter todas as opções. Os cantos, a primeira linha, a última linha, a primeira coluna, então aqui são todas as possibilidades. O jogador primeiro escolhe uma célula inicial e quando a música começa, ele deve caminhar na direção para onde a seta que ele está naquele momento apontar. Ganhará o jogo quem pisar em mais setas corretas durante um determinado tempo. O problema é que Gabriel joga tão rápido que quando a seta atual manda ele sair do tabuleiro, ele segue a orientação, muitas vezes quebrando alguns objetos próximos ao tabuleiro. Quando isso acontece, dizemos que a célula inicial desse jogo é uma célula não segura. Por quê? Porque da hora que ele começou e foi dando as direções, isso fez com que no final ele fosse jogado para fora do tabuleiro, né? A seguir, tem uma figura que mostra o tabuleiro 3x3, depois outro por 4, com 8 e 11 células seguras. Aqui ele fala da célula não segura, que é a que joga a pessoa fora, e ele fala que tem células 8 e 11 seguras.
Por que que essas células são seguras, né? Porque, por exemplo, se eu começar nessa célula, olha o que que ela pode me fazer. Ela me joga para cá, me joga para cá, me joga para cá, para cá, para cá e para cá. Ou seja, eu retorno para ela. Portanto, se eu começar nessa célula, o que que acontece? Eu nunca vou sair do tabuleiro. No máximo, eu vou ficar num looping, né? Então, essa célula é segura. Se eu ficar nessa, eu venho para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Looping. Então, ok, essa célula também é segura. E assim ele foi fazendo a conta, né? Tem 8. Essa aqui, como que eu saio dessa célula? Ah, ela não sai nem para cá, nem para lá. Se eu começar nessa célula, eu vou ficar preso nela, né? Desculpa, eu erro aqui. Ele me mandou dessa célula para baixo, então eu vou vir para cá. Quando eu chego nessa, ela me manda para cá. Essa me manda para cá, tá, e eu vou ficar nesse looping aqui, né? Então, se eu começar nessa, eu vou entrar aqui e vou cair num looping, então não vou sair do tabuleiro. E assim eu vou olhando para cada célula. Mas se eu começar nesta célula aqui, que é a 3,3, simplesmente de cara ela já me joga para fora do tabuleiro. Então, para que eu saiba se uma célula é segura, eu tenho que começar nela, seguir todos os apontamentos e ver o que que acontece. Uma das coisas que pode acontecer é eu cair num looping. Looping me mostra que a célula é segura. Por quê? Eu caí num loop, eu não vou sair mais dele. Então, como que eu vou descobrir isso? De alguma maneira, de novo, não estou preocupado se é iterativo, se é recursivo, de alguma maneira, vendo, comecei na célula linha 1, coluna 1, andei, voltei na 1, opa, caí num loop, então essa célula é segura. Ou, peguei uma célula, comecei a cair, andar, seguindo, igual aqui na 1, 3, e acabei voltando e caindo num looping que não é ela não está no looping, mas eu já caí num looping. Ah, então essa aqui também é uma célula segura. Quais vão ser as inseguras? Ora, aquela que de algum jeito me joga fora do tabuleiro. Essa aqui. Nesse caso, ela é a única. Se você testar todas as outras, essa aqui é a única que me joga fora do tabuleiro. E aí, essas aqui no tabuleiro 4x4, essas todas são células seguras e essa aqui são as inseguras. Ó, me jogou para fora, essa me joga para aquela, né? Essas aqui todas me jogam para essa. Então, o Vinícius e o Matheus tinha falado, explica essa questão. Então, o que você tem que fazer? É um programa, primeiro, não preocupa por enquanto se ele é recursivo ou iterativo. Um programa que consiga você dar uma célula e ele falar para você, olha, ou ela te joga para fora, ou ela cai num processo que vai cair num looping, e aí esse looping você sabe que ele é seguro, que você vai ficar dentro do tabuleiro, né? Se a seta para a direita ultrapassar o limite da posição da coluna, joga para fora do tabuleiro? Sim. Essa aqui, ó, essa aqui me jogou para fora do tabuleiro. Essas aqui são consideradas inseguras, ela não joga para fora, mas ela joga numa, que joga noutra, que joga noutra, que no final me joga para fora, né? Vamos supor que essa setinha aqui fosse para cima, tá? Ela seria uma célula insegura, porque eu estou aqui, ela me joga para fora do tabuleiro. Então é isso mesmo, Vinícius. Qualquer movimento que você fizer que te jogue para fora, de onde você partiu originalmente, aquela célula tem que ser considerada insegura. Quer ver? Vamos pegar uma aqui para você ver segura. Essa aqui, ó. Você faz isso, ó, vem para cá. Então, eu tô na 2,2, ela me joga para 2,1, para 1,1, para 1,2, joga nela de novo. Ó o looping. Pronto, ela é segura. Né? Então, realmente, né? Aí, ó, eu estou tentando fazer o contrário, seguir a seta que me joga para fora e ver de onde ela veio. É outra maneira de resolver. Você fala, não, quem que me joga para fora, né? Porque, por exemplo, quando você olhar o tabuleiro, imagina você criando um código. Se você analisar aqui, né,
Essa aqui já é uma problemática, porque ela já te joga para fora. De onde que ela veio? Né? Então eu posso fazer essa análise. Aqui, essa aqui não me joga para ela, então ela não veio daqui. Essa aqui não me joga para ela não veio daqui, tá vendo? Essa aqui, ó, não me joga. Então, essa aqui, por exemplo, é uma célula que ela já me joga para fora sozinha, sem ter vindo em lugar nenhum. Já essa aqui não, ó. Essa aqui é insegura. Ela veio de onde? Aqui. E essa daqui, e essa daqui, e essa daqui. Então você consegue perceber que essas aqui são. Isso visualmente. Agora é claro que você vai ter que pensar num código que gere isso, que faça essa identificação. Primeiro, pensa nisso recursivo. Como rastrear? Aí volta na questão anterior. Poxa, e quando é matriz, como que normalmente acontece recursividade? Normalmente caindo em a dimensão da matriz. Tanto é que se você olhar para uma matriz 4x4, você pode pensar assim, ó, claro que eu vou riscar aqui, né? Você pode pensar assim, se eu tratar só essa parte aqui da matriz, ela cai numa 2x2, né? Então eu posso pensar em começar tratando uma 4x4, aí eu não faço nada com ela, diminuo, chamo uma 2x2. Aí quando eu tiver na 2x2, eu vejo se eu trato, né? Então eu vou fazer uma análise nessa aqui para saber o que é seguro, o que é inseguro aqui. Essa aqui jogou fora, é insegura. Essa aqui jogou também, porque é fora da matriz 2x2, que é só essa, né? Então, quando eu estou com recursividade em matrizes, o que é comum é a recursividade diminuindo as dimensões da matriz. E claro que ela tem que ir nessa chamada recursiva e passando as dimensões, porque ela está diminuindo. Aí vai chegar num momento que você vai testar. Não, se a dimensão linha for 2, porque não é obrigado que ela seja matriz quadrada. Nesse exercício se tiver só 2x2, como essa aqui, eu vou resolver. Não vou mais chamar recursão. Aí eu vou criar um programa iterativo que testa quem que é seguro aqui, quem que não é. Aí você tem que agora conseguir tirar a conexão. Tá bom, quando você voltar a recursividade daqui para cá, da 2x2 para essa, qual é a relação que existe entre elas serem seguras aqui com as que estão na matriz imediatamente superior? Então é isso. É esse raciocínio. Mas essa questão é uma que eu, por sugestão, falaria assim: faz primeiro iterativo, resolve o problema. Aí depois você começa a conhecer mais o problema, testa, faz umas brincadeiras, né? Essa aí, por exemplo, é a questão de número que vocês falaram, que é a número... Página 22, setas, número 10. Quer ver? Aí já que nós estamos falando isso, quer ver? Número 10. Deixa eu ver qual o tamanho de matriz que eu coloquei lá no teste. Tem matriz 10x10, tem matriz 5x5, tem matriz 4x4. Então, por exemplo, tem uma aí que é uma matriz 10x10 lá nos testes. Aí você poderia pensar, você chuta uma matriz 10x10 aí, pensa, quando ela cair para uma matriz menor, se ela fosse 10x10, quando eu cortar a parte externa, ela vai cair para 8x8. Depois ela vai cair para 6x6. Depois ela vai cair para 4x4. Depois ela vai cair para essa 2x2. Aí se eu tratar o caso 2x2, como é que ele volta para o 4x4? Se você descobrir isso, pronto. Aí você vai falar, nossa, agora eu vi a recursividade e sei o que vai acontecendo. O que eu tenho que passar de parâmetro de uma maior para menor? As dimensões, quantas linhas, quantas colunas e provavelmente quantas células inseguras ela já achou. Porque aí você vai diminuindo, 10x10, 8x8, 6x6, 4x4, 2x2. 2x2 eu descobri que ela tem 3 células inseguras, ela devolve para essa. Essa aqui tem mais? Vamos supor que ela descobriu mais uma, 4 células inseguras, devolve para a maior. Mais 3 células inseguras. O difícil vai ser contar de maneira útil as células não seguras.
e tentar não repetir as mesmas inseguras, talvez marcando elas. Se você pensa, isso provavelmente você está falando num código iterativo, Matheus. Se você pensar na recursividade, quando você pensa recursivo, quando eu resolver esse problema aqui da recursividade, quando eu estou aqui resolvendo esse problema, né, esse menorzinho, ele não vai interagir com o maior. Mas eu concordo com você. O difícil é isso. Vou dar uma dica. Uma das possibilidades é você pensar que você cria uma outra matriz de controle. Uma outra matriz binária, em que você marque assim: 0 é, por exemplo, segura, 1 é insegura. Aí quando você descobre que uma certa posição é segura, você marca nessa matriz: opa, essa é segura, né? Se o caminho levar ao inseguro, vira 1. Exatamente. Você pensar, eu estou processando essa matriz, mas eu vou criar ao lado dela uma outra matriz de mesma dimensão, só que ela vai ser uma matriz de controle binária, 0 e 1, para eu saber o que aqui já é seguro e o que já é inseguro. Tanto na recursividade quanto na interatividade, na iterativa, você olha para essa matriz quando você está processando essa e vai atualizando ela. No final, o que tiver, por exemplo, 1, aqui é inseguro. Aí você só contar: processei essa matriz, tem 5 1s. É porque tem 5 células inseguras. Supondo que você considerou que 0 é segura e 1 é insegura. Né? Bom, gente, mais alguma observação, alguma questão? Qual? Do fatorial, duplo fatorial. Sim, você não consegue fazer o resto. Aí você que vai ter que criar uma divisão, né? O Anderson está perguntando sobre aquela questão do número. Mas veja, Anderson, o número de entrada, o número de entrada não é grande. O número de entrada é de 1 a n. É de 1 a 100, se não me engano. Faixa de 1 a... Não. O que eu faria? A entrada é int e pronto. Então eu vou processar a entrada como inteiro. Então quando eu vou dividindo o número que eu vou dividir, você me pediu 50 lá. Eu vou pegar os 50 e tem que fazer o fatorial duplo. Aí eu vou, então tem que multiplicar 1 vezes 3, vezes 5, vezes 7, até chegar ao 49. As multiplicações eu posso fazer com números inteiros, só que o resultado eu vou guardar numa variável que é double, long double. Ou seja, eu não altero, não é? Aí multiplica inteiro e retorna como double, exatamente. Eu faço o que em C é chamado de casting, é você converter depois que você fez a operação. Você multiplica como inteiro, aí na hora que você vai guardar o resultado, você fala: não, mas eu preciso que esse resultado seja guardado como double. Aí isso chama-se casting. Então, quem não conhece na linguagem C, faz uma pesquisa aí no Google, né, perguntando exatamente pela frase casting, né, C-A-S-T-I-N-G, casting em C. Aí você vai fazer a operação como inteiro, mas na hora de guardar o resultado, você guarda numa variável que é double, ou long double. E na hora de imprimir, você usa o printf para formatar a saída, exatamente suprimindo a parte decimal que você não quer que apareça. Beleza? Acho que melhorou? Bom, mais alguma questão, gente? Bom,
vou fazer aqui um mesmo que tenha, não tem problema, mas fazer o encerramento. Então eu quero hoje estimular vocês a continuar estudando, continuar mandando, né? Eu publicarei o nosso próximo assunto, né, que é tipos abstratos de dados. Vou publicar o material, os slides. Estou trabalhando neles de hoje para amanhã, então acredito que até sábado eu publicarei, né? Aí de novo, por que, Vanderlei? Por que isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos. Você já pensou se esse período aí se estender mais? Aí, de novo, eu estou trabalhando com a hipótese. Ah, vai que se estende e fala, não, em abril não vamos ter aula. Realmente o semestre estaria comprometido. Aí eu acredito, mas eu não tenho nenhuma informação sobre isso, que a universidade vai rever, vai falar, não, peraí, vamos ver o que nós vamos fazer. Se isso acontecer, nós já estaríamos à frente, no sentido de que vocês continuaram estudando, nós continuamos vendo os conteúdos. Não, aconteceu de que voltou tudo ao normal. Ótimo, excelente. Né? Nós estudamos um monte de coisas, aí em sala nós vamos discutir, não, vamos tirar uma aula para ver o que ainda tem mais dúvida, quem tem coisa, e aí a gente consegue, às vezes, né, passar adiante, mas não por passar porque a gente conseguiu realmente estudar nesse período, entender, compreender o conteúdo e pronto. A gente vai ficar na recursão e os algoritmos de ordenação, né? Multiplicar, bom, beleza, Matheus, sim, o nosso próximo assunto são as TADs, os tipos abstratos de dados. Depois nós vamos entrar em listas lineares, pilhas, filas e já vou antecipar, não era o momento, mas a sua pergunta é pertinente por causa de tudo isso que está acontecendo. Nós vamos abordar os algoritmos de ordenação depois que nós tivermos estudado listas, filas e pilhas. E esses algoritmos de ordenação nós vamos fazer sobre a forma de um estudo dirigido, um trabalho. Isso era o que estava planejado, certo? Ou seja, vocês vão elaborar um trabalho, eu vou especificar esse trabalho e aí nós vamos exatamente, vocês vão construir, elaborar esses programas, nós vamos comparar programas diferentes, não é? Só que isso era o planejamento original. Vamos ver agora depois o que vai acontecer. Caminhar igual nós estamos fazendo já é um bom ponto para que esse planejamento original seja concretizado. Tá? Então ali a sequência vai ser tipos abstratos de dados, depois nós vamos ver listas, filas, pilhas e decks, que é tudo um assunto conjunto, e aí depois nós vamos ver complexidade com algoritmos de ordenação e busca também, tá bom? Mais ou menos essa sequência. Gente, a priori, continuarei mandando as informações para vocês, publicarei o material sobre TAD, tipos abstratos de dados, e liberarei sempre listas com prazo, não é? Não se preocupem, daqui até o dia 5, o que está valendo é a lista de recursão. E aí a gente vai de novo. Quinta-feira é o nosso dia de conversar, de trocar essas ideias, fazer essa aula dessa maneira, não é? E sem nenhuma preocupação ainda com a formalidade da aula, no sentido assim, isso vai valer, isso não vai valer, o que é... Primeiro, falta, não se preocupem que eu não estou... quem está vendo lá no SIGA está acessando, está vendo que ninguém está lançando nada, não só eu, mas como nenhum professor. Eu, honestamente, já comentei isso com vocês na primeira aula, eu fico muito mais preocupado com conteúdo, né, com aprendizagem, do que especificamente, nossa, e nota, e falta, né? Mas a gente tem que fazer. Porque as listas e tudo, honestamente, é aquela, se eu falasse para você que não valeria nada, não vou dizer que ninguém faria, mas muitos não fariam, né? Ou talvez, não vou até exagerar, não, alguns não fariam. Então, é o sistema educacional brasileiro. A questão de avaliação é assim, né? Mas eu não quero que você faça por causa disso. Eu gostaria muito que você falasse, não, eu estou fazendo porque realmente é uma coisa que será importante e certamente será
na sua profissão, no seu aprendizado, no seu caminho aí pelo curso superior. Alguma observação antes da gente encerrar? Bom, eu não vou falar o nome de todo mundo, né? Mas, ó, Isaías, Jefferson, Marco, Mateus, Samir, né? Tainá, Vinícius, muito bom, né? Os colegas que te perguntarem, exatamente, publicarei lá. Claro que como fica um vídeo muito grande, eu faço recortes, né? Eu recorto e pego só o que é realmente conteúdo, né? Que a gente discutiu aí e coloco lá como um resumo, né? E no círculo de vocês, claro que querendo comentar tudo isso que a gente falou, fiquem à vontade, que eu falei, eu estou considerando isso como um estudo colaborativo e não como cola. Fiquem à vontade para usar o fórum está lá aberto para isso, tá bom? Boa noite, obrigado aí pela participação de vocês, né? E se tiver mais algum comentário, fica à vontade. Bom, beleza. Falaram também que tem uma outra ferramenta muito boa, né, para realizar essas coisas, é o Google Meet, né? Depois eu vou ver também, se talvez se considerarmos melhor, pode ser que na outra semana eu mande para vocês um link diferente, tá bom? Boa noite, eu vou encerrar aqui então a sessão, gente. Até mais.